Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos encontrarmos no Teu altar novamente para Te adorar. Querido Pai, apesar das ilusões da vida, sabemos que nada temos nem nada somos. Obrigado porque com gratidão trazemos os donativos à Tua Santa Casa. É o que pedimos em Teu nome. Amém. Bom sábado. Estão dormidos, São Joel? Não. Bom dia. Bom dia. Agora sim, agora sim. Vocês podem fazer assim caras de triste? Podem fazer cara de triste? Cara de triste, todos cara de triste. Cara de alegre. Agora, chateados. Alegres? Chateados? Porque hoje vou contar uma história de uma menina chamada Carolina. Na realidade, a história chama-se Duas Carolinas. Era uma menina que tinha mais ou menos 11 anos. Imagina, ela estava a entrar às suas aulas para classes e ela tinha uma mochila. Não era assim preta, era uma mochila mais bonita, mais pequenina. E estavam assim a fazer fila para entrar à aula. E a professora estava na porta da classe, da sala de classe, e as crianças estavam em fila.
E adivinhem, quem era a primeira a estar na fila? A Carolina. E a Carolina entra. Bom dia, professora. Bom dia, Carolina. Eu trouxe algo para a professora. E tira a mochila. Uma maçã. Muito obrigado, Carolina. E entra. E passa. E quando vê que está já sentada na sua mesa, o amigo dela pergunta, e tu sempre trazes alguma coisa? Sim, e disse a Carolina, e sempre abro o frigorífico e tiro o que nós temos a mais. E então trouxe para oferecer à professora. Muito bem. E Carolina em classe era muito bonzinha, era boa estudante. Se a professora pedia, alguém quer vir aqui à frente a fazer o primeiro exercício no quadro, ela rapidamente levantava a mão e ela dizia, eu quero ir. E a professora perguntava, alguém fez a tarefa? A Carolina dizia, eu fiz. E quando a professora estava a escrever no quadro, dizia, esta caneta já não está a trabalhar muito bem. Será que alguém pode... Rápido, ela levantava a mão, ia procurar uma caneta nova e depois trazia para a professora. E a professora dizia, Carolina, tu sim és uma muito bonzinha menina. Os teus pais devem estar orgulhosos de ti. E depois, quando ela ia para casa, caminhava até casa, ela batia a porta assim. Mamãe dizia, Carolina, por favor, não batas assim a porta. E Carolina entrava à casa, espalhava as folhas pelo chão, entrava e deixava a sua farda, parte por um lado e outra parte por outro lado. E dizia, Carolina, por favor. Quantas vezes tenho dito que... E Carolina entrava no seu quarto e não ouvia a mamãe. E poderia-se escutar desde fora... Ela no computador. E depois a mamãe dizia, Carolina, ontem eu pedi tirar o lixo e pôr no seu lugar. Carolina, o lixo ainda está a esperar por ti. E Carolina não fazia nada. Carolina, o almoço está pronto. E Carolina tardava em sair. Carolina, por favor, seja obediente. O dia a seguir, de manhã, cedo, a mamãe disse, Carolina, vai, porta-te bem na escola e vamos ter visita em casa. Então, bem rápido. E a Carolina estava a preparar as suas folhas que tinha deixado no outro lado no dia anterior e foi para lá. E está outra vez na fila, pronta para entrar à sua aula. E então, disse, professora, eu trouxe uma coisa para si, algo para si. Sim, Carolina, sim, trouxe outra maçã. Obrigado, Carolina. Então, o rapaz que ontem estava detrás de Carolina, ele disse, também vou trazer algo para si, professora. Aí, professora, obrigado pelos coentros. Mas está bem, obrigado. E Carolina portou-se muito bem de novo. Mas o que acontecia? Que quando terminavam as aulas, ela voltava para casa assim, chateada, e não queria fazer caso à sua mãe. E quando ela chega a casa, adivinem, Carolina, não batas assim. E quando a mãe abre a porta, ela corre para o seu quarto e fecha a porta e no computador. Ouvia. Carolina, por favor. Carolina, vem ajudar a mamãe na cozinha. E Carolina tão emocionada estava que não ouviu a mamãe e também não ouviu a campainha da casa, porque a visita estava a chegar. A visita chegou, sentou na sala e podia ouvir Carolina, que tonta. E a pessoa que estava de visitas, quem está dentro? A mamãe disse, Carolina, por favor, ajuda a mamãe na cozinha. Como Carolina não saiu, a visita foi para a cozinha ajudar a mamãe. E a mamãe, de novo, Carolina, queres pôr os pratos e os talheres na mesa? Não, mamãe, não quero. Carolina, por favor. E a pessoa que estava de visita estava a observar tudo. Quando a mamãe abre a porta, Carolina disse, mamãe, quantas vezes eu disse que não abras a porta do meu quarto? E o quarto dela estava um desastre. E então, a visita
ouve tudo isso. E depois, Carolina, já é hora de almoçar. Já vou. Carolina, já é hora de almoçar. Passaram 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E a mãe vai, abre a porta e Carolina, bem chateada, diz: quantas vezes eu disse que... E vê para a visita que estava aí. E quem era a visita que estava? A professora. E quando Carolina vê, a professora fica vermelha, vermelha e avergonhada. Ai, e começa também a chorar. E a professora chega perto dela e diz: Carolina, não sabia que te comportavas assim em casa. E Carolina disse: sim, pero desculpa, professora, professora. E mamãe dizia: Carolina, vais te portar bem? Sim, prometo portar-me bem na escola e em casa. E a professora e a mamãe fizeram uma oração com Carolina. E Carolina esforçou-se muito para portar-se bem na escola e onde mais? E em casa. E vocês também, todos aqui vamos nos portar bem na escola e em casa. Muito bem, já os seus pais já ouviram que vocês vão fazer todo o seu esforço. Pois, Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhar o amor que Cristo tem por ti, viveres na esperança de um encontro singular entre amigos lá no lar. Vais poder ouvir Jesus dizer: farei tudo novo, dá o teu melhor para construires um ideal. Confia em Deus, vais ver que Ele é real. Não percas tempo, é hora de avançar. Renova a tua casa, Jesus está mesmo a chegar. Em cada dia, deixa Cristo falar-te de amor. Ele refresca, traz alívio e paz no meio da dor. Há quem procure conhecer a realidade na origem da verdade. Vem então dizer ao mundo inteiro: Cristo faz tudo novo. Dá o teu melhor para construires um ideal.
vais ver que Ele é real. Não percas tempo, é hora de avançar. Renova a tua casa, Jesus está mesmo a chegar. Não percas tempo, é hora de avançar. Renova a tua casa, Jesus está mesmo a chegar. Gostaria de informar a todos que a oferta do 13º sábado foi de 368,68 €. Será o que irá este trimestre para a união e depois a divisão. Gostaria de vos convidar agora a abrirem as vossas Bíblias em Hebreus 11. Hebreus 11, do versículo 29 até ao 34. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, meretriz, não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos dos estranhos. Amém. Bom dia, prezados irmãos e irmãs. Sinto-me feliz por estar aqui esta manhã. Como eu dizia aqui antes de entrar à tribuna, sentia-me rodeado de amigos e continuo a sentir-me rodeado de amigos. Portanto, muitos conhecidos, muitos amigos, muitos irmãos, ou seja, sinto-me em família. Sinto-me em família. O triste foi, de facto, o que aconteceu durante a semana, como os irmãos sabem. O nosso irmão Marco e sua família perdeu o seu pai, João António. Depois tivemos também a irmã Dulce, que também partiu, assim como soube ontem também do falecimento da nossa irmã Conceição, a mãe da nossa irmã Ângela Santos, cujo funeral se realiza hoje em Buarcos, no continente. De maneira que foi um bocadinho triste. E por tal eu pensei que talvez fosse boa ideia nós mantermos um minuto de silêncio, portanto, em memória destes irmãos que partiram e também em solidariedade para com as suas famílias. Portanto, todos aqueles que o puderem fazer, vamos ficar de pé durante um minuto de silêncio. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, pela vida daqueles que conosco viveram, aqueles, Senhor, que Tu nos concedeste como nossos queridos familiares e irmãos na fé, Senhor. Senhor, eles partiram, mas resta-nos a esperança de os tornar a ver naquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus voltar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Bom Senhor, que esta esperança possa confortar os corações de todos aqueles que choram neste momento. Bom Pai, e que cada um de nós possa também ter sempre em mente
a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a qual ajuda-nos a preparar-nos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Prezados irmãos, nós lemos sobre os heróis da fé no livro de Hebreus, no capítulo 11, e às vezes lemos alguns nomes que, pronto, nós não sabemos muito sobre eles, mas, por acaso, fala aí de um, portanto, fala de vários e fala sobre a fé deles, Abraão, Moisés e outros. Mas depois o autor da Epístola aos Hebreus, não tem tempo para falar deles todos, dos heróis da fé. Ele, de uma forma sucinta, ele menciona alguns nomes. Ele menciona Gideão, menciona Baraque, Sansão e mais um ou outro. Ora, Gideão, penso que todos nós já ouvimos falar dele, mas nem por isso se fala muitas vezes nele. Mas podemos pensar que era um homem muito importante, por isso Deus o escolheu para ser um líder. Todos aqueles que já ouviram falar em Gideão, lemos da história dele, se calhar estamos um pouco esquecidos, mas esta manhã vamos falar um pouco sobre Gideão, um homem que Deus chamou. E todos nós, por vezes, sentimos que gostaríamos de ser alguém que Deus verdadeiramente pudesse usar, tivéssemos talentos e fôssemos pessoas especiais. Nós sentimos dentro da normalidade, mas não especiais, e às vezes até nos sentimos abaixo da normalidade. E que talvez Deus não nos possa usar. Se esse é o caso, de facto, a mensagem da palavra do Senhor esta manhã é para si. Nós na Bíblia encontramos muitos indivíduos, vários indivíduos, que eram apenas pessoas normais, normalíssimas, ou até menos do que isso. No caso de Gideão, ele pelo menos considerava-se a ele próprio menos do que isso, mas que Deus usou para fazerem coisas extraordinárias. Não importa, prezados irmãos e irmãs, e jovens, crianças, em que fase da vida nos encontremos, ou os obstáculos que nós tenhamos que enfrentar na nossa vida, se somos muito ou pouco dotados, instruídos, inteligentes, muito ou pouco talentosos, Deus deseja usar-nos a cada um de nós de maneiras extraordinárias para expandir o seu reino aqui nesta terra e para ajudar outros. Eu há pouco tempo li uma história muito interessante de uma senhora idosa com problemas de saúde, com mobilidade reduzida, e ela queria servir a Deus de qualquer forma, porque ela sentia que não estava a fazer nada. E ela decidiu orar. E orou. E depois de orar sobre o assunto, ela concluiu, portanto, certamente que Deus pôs no seu pensamento, que ela podia fazer para os outros aquilo que ela melhor podia fazer, que era tocar piano. Devo dizer que a pianista hoje e a trompetista, de facto, mantiveram aqui a música para nós podermos cantar. Parece que o cântico não era muito bem conhecido, mas eu já o conheço há tantos anos e é um cântico muito bonito. Mas, de facto, ela sabia tocar piano, essa senhora idosa. Mas como é que ela ia tocar para as pessoas? Ela tinha mobilidade reduzida, não podia sair de casa, e ela teve uma ideia que o Senhor lhe pôs na sua cabeça. Ela colocou um pequeno anúncio no jornal Oakland Tribune, um jornal na Califórnia, nos Estados Unidos da América, que dizia assim, o anúncio: pianista toca diariamente hinos pelo telefone para pessoas doentes e desencorajadas. O serviço é gratuito. E o telefone desta senhora idosa começou a tocar. Obviamente que o anúncio incluía o seu número de telefone, e o telefone tocava, as pessoas ligavam-lhe, e a primeira coisa que ela perguntava às pessoas é: qual é o hino que gostaria de ouvir? Lembremos que estamos a falar de um país protestante onde a maior parte das pessoas conhecem a maior parte dos hinos que nós cantamos.
hinos os nossos que hoje em dia até são cantados na Igreja Católica. E, portanto, naquele país, a maior parte das pessoas conhece os hinos que nós conhecemos. E então as pessoas diziam o hino que queriam que ela tocasse, e ela tocava com toda a energia ao telefone, e as pessoas ouviam. Muitas daquelas pessoas abriram-lhe o coração, falavam dos seus problemas, das suas tristezas, dos seus anseios, e assim ela estava possibilitada e foi capaz de poder ajudar muitas daquelas pessoas, ajudou-as, dando-lhes coragem e ajudando-as também a confiar mais em Deus. Ora, na Bíblia temos a história de Gideão, prezados irmãos. Ora, a história de Gideão ensina-nos que, apesar de sermos quem somos, Deus pode usar-nos, se nós lhe permitirmos. Deus pode usar a cada um de nós. O livro de Juízes é um livro, não é muito grande, mas é muito interessante. Ele vem depois do livro de Samuel, não é? Nós sabemos que depois de Josué, aliás, desculpem, o livro de Juízes vem logo depois do Pentateuco, temos o livro de Josué, que sucedeu a Moisés como líder do povo, e logo de seguida temos o livro de Juízes. Sabem como é que termina o livro de Juízes? De uma forma muito interessante. O livro de Juízes termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Aos seus olhos, cada um fazia o que queria. Mas no meio daquela confusão, no meio daquela anarquia, Deus suscitou homens a que se dava o nome de juízes. E, portanto, o livro de Juízes é sobre essa história. Ora, na Bíblia, nós vemos que depois da morte deste seu grande líder, Josué, que foi um grande líder que sucedeu a Moisés, e enquanto Josué era vivo e liderava o povo, portanto, foi ele que os levou até à terra prometida, porque Moisés não lhe foi prometido esse privilégio. O seu castigo foi não ter entrado. Mas apesar de Deus o ter castigado, sabemos que Deus mandou Jesus vir à terra para o ressuscitar. E ele está no céu, como nós sabemos. Assim como Elias e Enoque, são estes três que nós sabemos que já estão no céu. E então, este Josué, que liderou o povo na entrada da terra prometida e na conquista da terra prometida, depois da sua morte, o povo constantemente se desviava dos caminhos do Senhor. E através do livro dos Juízes nós vemos como o povo ciclicamente se desviava do Senhor para servir os falsos deuses. A seguir vinham as aflições e as provações. O povo clamava a Deus quando se via aflito. E o Senhor, que é misericordioso, lhes enviava alguém para os ajudar, para os salvar das suas situações terríveis em que eles se encontravam. E esses homens eram, portanto, os juízes. Ora, Gideão é um desses juízes que o Senhor suscitou nesse período conturbado da história de Israel. Na altura em que Deus chamou a Gideão, o povo, diz a palavra do Senhor, já sofria há 7 anos nas mãos dos midianitas, que lhes roubavam e destruíam as suas colheitas. Ora, talvez para nós compreendermos melhor esta história de Gideão, vamos ler alguns versículos em Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, defesas. Por cada vez que Israel semeava,
os midianitas e os malequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até à vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham com gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que os fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Portanto, o povo já sofria nas mãos dos midianitas, que vinham, destruíam as suas sementeiras, as suas colheitas. Durante 7 anos, clamaram ao Senhor. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes dá esta mensagem e logo de seguida Deus suscita no seu meio um juiz, o tal Gideão de que nós estamos a falar. Ora, e no versículo 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor. Aqui anjo do Senhor, na minha Bíblia, é escrito, portanto está impresso em letra maiúscula, S maiúscula, e letras chamadas, portanto, pequenas maiúsculas. Portanto, letra maiúscula e pequenas maiúsculas. E aqui na minha Bíblia, como em algumas versões, não todas as versões têm isso, mas aqui significa Jeová. Porque o povo de Israel também, no antigamente, eles, em vez de dizer Jeová, diziam Senhor. Quando aparecia o nome de Jeová na Bíblia, eles com receio de tomar o nome de Deus em vão, que é Jeová, eles não diziam, pronunciavam o nome de Deus e simplesmente pronunciava Adonai, que é Senhor. Mas aqui nós podemos ver na nossa Bíblia, fala anjo de Jeová. E o anjo de Jeová, nós adventistas, agora não temos tempo para ir mostrar como é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Aparece a Gideão. Então veio o anjo do Senhor, ou anjo de Jeová, e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisa Rita. E Gideão, seu filho, portanto, este carvalho pertencia ao pai de Gideão, que era Ofra. Então Gideão, seu filho, estava malhando o trigo. Onde é que se malha o trigo? Onde? E onde é que Gideão está a malhar o trigo? No lagar. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Portanto, porque é que ele estava malhando o trigo dentro do lagar? O lagar era para fazer o azeite e o vinho e essas bebidas. Porque é que ele estava lá a malhar o trigo dentro do lagar? Não perceberam? Para se esconder dos midianitas. Porquê? Exatamente. Eles eram tão espertos, os midianitas, deixavam muitas vezes, algumas culturas eles destruíam, mas eles deixavam o suficiente para eles. Eles deixavam que eles cultivassem, deixavam que eles colhessem, deixavam que eles debulhassem o cereal e só depois é que eles iam lá roubar. E por isso, este Gideão, com medo fosse roubado pelos midianitas, estava escondido dentro do lagar, malhando o trigo. Portanto, não era um grande valente, ou era? Era Gideão um homem assim tão valoroso? Se ele estava ali escondido no lagar a malhar o trigo? Porquê é que eu digo isto? Exatamente porque nós pensamos que Deus chama só pessoas extraordinárias.
muito especiais. Mas ele está a chamar um homem que não tinha nada de extraordinário. E então o anjo do Senhor, continua a dizer anjo de Jeová, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor, ó Jeová, é contigo, homem valente. Vejam. E o Senhor, Jesus, diz-lhe: tu és um homem valente. Estás aí cheio de medo, mas és um homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor, ele diz, se Jeová é conosco, porque nos sobreveio tudo isto, e que é feita todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez Jeová subir do Egito? Porém agora, o Senhor Jeová nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu, portanto, estou a introduzir o nome Jeová porque é o que está no original. E a minha Bíblia assim o mostra. Então se virou o Senhor Jeová para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Prezados irmãos, porquê é que Gideão tinha agora força? Porque era o Senhor que o estava a enviar. Portanto, quando o Senhor nos chama, Ele dá-nos a força para nós fazermos aquilo que Ele nos pede para fazermos. E Ele disse, eu vou-vos dizer porque é que eu estou a pôr um pouco de ênfase na palavra Senhor aqui que está no lugar de Jeová. Porque Ele diz assim: ai, Senhor meu, mas agora já não é Jeová, não é Senhor Jeová. Ele diz: ai, Senhor. Ou seja, ele não sabia com quem estava a falar. Ele não sabia que estava a falar com o próprio Jeová Jesus. Reparem que, quando nós falamos em Deus, o nome de Deus é Jeová, mas é o nome da divindade toda. Ou seja, das três pessoas da divindade, todos têm o mesmo nome. Como é óbvio, eu sou Carlos, Cordeiro, mas o meu pai também era Cordeiro. E por isso eu sou Cordeiro. O que significa, na divindade, todos eles são Jeová, todos eles têm o mesmo nome. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. E agora ele não sabe que é o próprio Jeová que está a falar com ele. É o próprio Jesus Cristo que está a falar com ele. Mas aqui a Bíblia diz que tanto diz que é o anjo de Jeová, como diz que é o Jeová que fala com ele. E depois ele diz, ai, Senhor, não está a falar Jeová. Ele não sabe quem está a falar com ele. Talvez um ser divino, mas não é Deus. Pensa ele não sabe quem fala com ele. Ele diz, então ele diz assim, no versículo 15, mais uma vez. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Era ele alguém especial? Era a sua família especial? E ele não considerava que sim. Tornou-lhe o Senhor, Jeová, e diz-lhe: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Não te vai ser difícil. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor. E agora diz: que és tu, Jeová, que és tu o próprio Jesus Cristo. Ele diz: se és tu, que és o próprio Deus, então dá-me um sinal. Antes ele disse Senhor, porque Adonai, como em português Senhor pode ser Deus, como pode ser um homem qualquer. Ele diz: se és mesmo Deus, então dá-me um sinal. Versículo 18. Rogo que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deposite perante ti. Respondeu ele, Deus: esperarei até que voltes. Vejam a paciência de Deus para com este homem. Disposto a esperar que ele fosse e voltasse. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo,
a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor, ou o anjo de Jeová, desapareceu da sua presença. Portanto, Deus não comeu nem aquela carne, nem aqueles bolos. Mas foi oferecido numa oferta ao Senhor. E o que é que acontece quando Deus desaparece? Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo de Jeová e disse: ai de mim, Jeová Deus, pois vi o anjo de Jeová face a face. Porém, Jeová, o Senhor Jeová, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Como nós sabemos, nós podíamos ler textos na Bíblia em que o ver Deus face a face é equivalente à pessoa morrer. Mas este homem temeu. Eu vi Deus. Deus falou comigo. E ele temeu pela sua vida. Mas Deus lhe respondeu, talvez de uma forma audível, porque ele já tinha desaparecido da sua presença. Deus disse: não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Jeová lhe chamou de Jeová é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezeritas. Nome difícil de ler. Ora bem, aqui está, portanto, quando este livro de Juízes foi escrito, aquele altar ainda existia. Prezados irmãos, de facto, se nós continuarmos a ler a história de Gideão, especialmente no capítulo 7 e capítulo 8, é-nos dito que Gideão tinha 32 mil homens. Mas sabem quantos homens tinham os midianitas? 135 mil. 32 mil. Era um exército muito pequeno para tanto midianita. Mas sabem o que é que Deus fez? Muitos se vão lembrar que Deus mandou que Gideão os provasse e os reduzisse até ao número, quantos? 300 homens. E com estes 300 homens disse: tu vais, portanto, vencer os midianitas. E depois é muito interessante, nós ao lermos a história, que o Senhor diz, portanto, eu vou resumir, não é a história, capítulo 7, diz, vou ler o versículo 2, que é muito interessante. Quando ele aparece com estes homens todos, o Senhor diz-lhe: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Prezados irmãos, quantas vezes nós cometemos este pecado? Deus nos ajuda e depois nós vamos buscar todo o crédito para nós próprios. Eu é que sou valente, eu é que sei, eu é que fiz, eu é que consegui, eu é que tal. Deus diz: não, tu vais livrar os midianitas, mas eu não quero que toda a nação se glorie nesta vitória, porque eu vou-vos dar a vitória. Eles com 32 mil homens contra 135 mil nunca poderiam vencê-los. E por isso, prezados irmãos, agora nós sabemos, abreviando a história, que eles foram à batalha num vale, onde eles se encontraram com o exército dos midianitas. E sabem como é que eles venceram? Com metralhadoras, foi? Com espadas? Também não. Como é que foi? Digam? Exatamente. Tochas, uma tocha na mão esquerda, uma trombeta na mão direita. Tocando a trombeta, as tochas estavam dentro de uns cântaros de barro. Às tantas, quando eles rodeavam o acampamento dos midianitas, estavam a dormir ainda. A história é muito interessante, diz que foi logo a seguir os guardas terem trocado após ao meio da noite, não é? Os vigias. Eles rodearam o acampamento, 300 homens, cada um com uma trombeta na mão direita, um cântaro na mão esquerda. Porquê um cântaro na mão esquerda?
para não se ver a luz. As tochas já estavam lá a arder, lá dentro. Quando Josué dá sinal, todos tocam a trombeta ao mesmo tempo e partem todos ao mesmo tempo, partem os cântaros, portanto, ouve-se aquele barulho todo, vê-se toda aquela luz, e os midianitas ficaram aterrorizados e ficaram derrotados e fugiram de bandada e foram perseguidos depois pelos israelitas, e assim os israelitas venceram este grande exército de 135 mil homens, prezados irmãos. O versículo 20 diz assim, 7:20 de Juízes. Assim tocaram as 3 companhias, portanto, eles estavam divididos em 3 companhias, de 100 homens cada uma. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram, espada pelo Senhor Jeová e por Gideão. E foi assim que eles venceram, prezados irmãos. Ora bem, prezados irmãos, esta história de Gideão, e ele aparece no livro de Hebreus como um herói da fé, prezados irmãos. Obviamente que o livro de Hebreus está escrito, não é? Mas há um livro no céu que continua a ser escrito. E lá continuam a ser escritos os nomes dos heróis da fé. E apesar de nós não encontrarmos o nosso nome no livro de Hebreus, prezados irmãos, nós podemos um dia encontrar o nosso nome como um herói da fé escrito no livro do céu. Reparem que Gideão não era nada de especial. E esta história não nos mostra, não está aqui para nos mostrar a valentia de Gideão e o quão especial ele era. Mas está aqui para mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a paciência que Deus teve para com Gideão. Porque se os irmãos lerem a história, reparam, depois de Deus já ter lhe dado um sinal, ele pede outro sinal. Lembram-se do sinal? Uma porção de lã, um novelo de lã, aliás, a minha Bíblia diz que é um velo, ao novelo, que é meter lã, mas pronto, uma porção de lã. Há versões que dizem uma porção de lã, talvez uma pele de um carneiro. Ele pede a Deus, Senhor, eu te peço que, então se tu me vais ajudar a libertar o povo dos midianitas, eu peço desculpa, mas tem paciência para comigo, dá-me um sinal. Eu vou pôr isto lá fora ao relento durante a noite, e se esta lã de manhã estiver molhada, então eu sei que tu estás comigo e me vais dar os midianitas na minha mão. E assim aconteceu. Na manhã seguinte estava tudo seco, menos a lã. A lã estava tão molhada, diz que ao ser espremida, acho que fala numa taça e meia. Alguém que esteja a acompanhar talvez possa confirmar. Uma taça ou uma taça e meia que ele espremeu de água, que saiu da lã. E tudo à volta estava seco. Mas ele, como nós, muitas vezes duvidamos. Ele diz, isto foi um fenómeno natural. Portanto, a umidade, e foi a lã que atraiu a umidade e não a terra. Não sei por que razão, deveria ser ao contrário, mas ele lá imaginou, talvez foi a lã que atraiu a umidade e não a terra. Porque a lã estava molhada, a terra estava seca. E diz, Senhor, tem mais um pouco de paciência para comigo, eu vou pedir o sinal ao contrário. Agora vou pôr lá a lã outra vez durante a noite e te peço que seja a lã que fique seca e que a terra fique molhada. E, prezados irmãos, foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, a lã estava seca e a terra estava molhada. Não mostra isto a paciência e a misericórdia que Deus teve para com Gideão? E, prezados irmãos e irmãs, jovens e crianças, o mesmo amor, a mesma paciência e a mesma misericórdia que Deus teve para com Gideão, Ele tem para cada um de nós. Confiemos nele. E se Ele nos chamar, aliás já nos chamou, mas continuemos a estar atentos ao seu chamado e a fazer aquilo que Ele nos mandar fazer. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar entoando o hino 337.
Senhor nosso Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, por esta história bíblica que nos mostra o quanto amas o teu povo. Apesar do teu povo se ter desviado tantas vezes, Senhor, dos teus caminhos, mesmo assim, Senhor, tu lhe enviavas profetas e suscitavas no meio deles líderes que os pudessem libertar dos seus inimigos. Bom Senhor, obrigado, Senhor, porque tu também nos chamaste a cada um de nós, Senhor. Nós não nos sentimos nada de especial, Senhor, nem a nossa família, nem nós mesmos, mas, Senhor, sabemos que tu nos chamaste porque tu nos amas. E também sabemos, Senhor, que tu nos dás a força e o poder para nós fazermos aquilo que tu nos pedes. Ajuda-nos, ó Pai, sobretudo, Senhor, nestes últimos tempos, nesta geração, a proclamar o Evangelho a todo o mundo, para que Jesus em breve possa voltar. Te pedimos e agradecemos, não porque o mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém.